Hoje eu vou dividir com você um dos maiores segredos do pôquer e que eu falo somente nos meus cursos. Tá preparado? Preste minha atenção. Ler pessoas. Ler pessoas é a maior habilidade que um jogador de pôquer pode ter, tá? Identificar padrões dos seus adversários, saber por qual motivo ele fez determinada jogada e contra-atacar. E sabe por quê? Porque pôquer é um jogo de estratégia. E mesmo sendo meio óbvio, a imensa maioria dos jogadores ignora isso, né? Ele joga só suas cartas e quando você conseguir identificar por qual razão seu adversário apostou, por qual motivo ele deu check, ou seja, saber qual a real intenção do seu oponente, né? Por que ele apostou 8 mil e não 13 mil? É nisso que você deve focar, tá? Recentemente eu postei na fanpage, pedi pro pessoal me falar qual a mão mais difícil que eles já tiveram no pôquer. E foi bem legal, porque eles perguntaram sobre diversas mãos, a gente interagiu, foi bem bacana. E eu percebi duas unanimidades em todas as perguntas, né, em todos os comentários. A primeira foi que todas as mãos postadas foram mãos que o jogador perdeu, né, isso até será tema de um outro vídeo. E a segunda unanimidade foi, ninguém me falou sobre quem era o adversário, quem era o vilão, né? Ora, se o pôquer é um jogo de pessoas e a mão que eles postaram causaram tanta dificuldade, o primeiro item a se levar em consideração é quem é o oponente, né? Como ele joga? Vou dar um exemplo. Um aluno acabou de me mandar a seguinte pergunta: decano, o TG subiu, o botão foi all-in de tantos blinds e eu tinha dama-dama no big. O que você faria? Depende. Depende do quê? De quem é o seu adversário. O cara que subiu no TG é tight. Jogava quantos por cento das mãos? E o oponente que foi all-in, quem que era ele? Né? Tava com pressa de ir embora? Quantos anos ele tem? Tava dando all-in com frequência? Como é que ele estava jogando na mesa? É tight, é loose? Foi all-in rápido? Pensou? Quanto tempo? É agressivo, passivo? Tem medo de cair do torneio ou é desapegado? Se caiu, vai pro cash? Qual foi a reação dele enquanto você pensava? Reação do TG? A força desse seu dama-dama é totalmente relativa a como esses dois adversários jogam, tá? E você precisa saber tudo sobre os seus oponentes. Pôquer é um jogo de pessoas, tá? Vou complicar um pouquinho mais para você me entender. Tem um cara na tua direita abrindo muitas mãos, né? Ou seja, ele é um jogador loose, né? Joga muitas mãos e é um jogador agressivo. O que a maioria dos jogadores fazem? Eles esperam uma boa mão para aí sim enfrentar esse adversário que está subindo e roubando os blinds toda hora e está crescendo o stack dele, né? O que você deve fazer, na verdade, é se antecipar e reagir agressivamente a esse cara. Ele está na zona de conforto dele, né? Roubando blinds, ou seja, sua estratégia na mesa deve ser atacar esse oponente, tribetando, ou seja, reaumentando a posse inicial dele, né? Parece óbvio, mas a imensa maioria não faz o que tem que ser feito, né? Cada jogador na mesa pensa de uma maneira diferente em cada situação, tá? E quando você sentar na mesa de pôquer, você deve mapear seus oponentes, elaborar uma estratégia contra cada um deles. Se você não tiver essa estratégia, você vai jogar esperando cartas boas, né? E as suas chances nesse torneio serão mínimas. Pôquer é um jogo de pessoas, é como uma guerra. Você deve conhecer cada ponto forte e cada ponto fraco do seu inimigo, né? E como tirá-lo da zona de conforto, a zona de conforto dele, né? É como no UFC, cada lutador tem um técnico que fica meses pensando na melhor estratégia, né? Analisando tudo que o lutador rival tem de bom, de ruim e contra-ataca, né? E é assim que você deve enxergar o pôquer, com estratégia, tá? E para finalizar, quando você identificar como seu oponente joga, você esquece e você tem que esquecer seus medos, né? Você vai lá e faz o que tem que ser feito, com confiança, né? Acredite na sua estratégia, mesmo que acabe dando errado. O pior sentimento que um jogador de pôquer que ele pode ter na mesa eu sabia que eu deveria ter feito isso e eu não fiz, né? Eu vou produzir bastante conteúdo sobre esse tema, principalmente sobre o pôquer ser um jogo de pessoas. Então curta esse post, inscreva-se no meu canal ali no YouTube e escreva nos comentários quais são suas principais dúvidas no pôquer, né? Para eu saber o que você tem dúvida e produzir mais conteúdo top para você evoluir. Fechou? Tamo junto!